Bom dia, pessoal. Meu nome é Andressa e faço parte do atendimento do módulo de cargas. Hoje eu vim apresentar para vocês a ferramenta do gerador de EDI. O que é o EDI? O EDI ele é uma troca eletrônica de dados, tá? Então, com essa troca eletrônica de dados, a gente consegue ganhar tempo e agilidade e confiança na troca de informações entre os sistemas operacionais e as empresas. Os principais benefícios que a gente tem no gerador de EDI: flexibilidade na criação dos layouts de acordo com as particularidades dos seus clientes e embarcadores, velocidades às suas demandas para a criação de layouts visando atender os prazos operacionais e comerciais, facilidade na criação de novos layouts utilizando o recurso para duplicá-los, sem custo de desenvolvimento dos layouts de EDI. Então, hoje, quando vocês têm uma demanda de EDI, vocês abrem uma solicitação com a gente e é aberta uma demanda que tem um prazo de 60 dias para entrega. Então, quando vocês utilizam o gerador de EDI, vocês têm a flexibilidade de criar o próprio layout de vocês, sem custo e no tempo de vocês. E se por acaso o seu embarcador alterar alguma informação nesse layout, você mesmo pode dar manutenção. Então não necessita da nossa intervenção para estar mudando esse layout. Então tudo isso vocês conseguem fazer por aí, sem custo e com a flexibilidade de fazer no tempo de vocês. No gerador de EDI, a gente pode criar hoje esses três tipos de layout, que é o CONEMB, que são os documentos embarcados, o DocCob, que são os documentos de cobrança, e os ocorrens, que são as ocorrências dos documentos emitidos. Então, a gente não consegue hoje criar um layout de NotFIS. Para a criação de layout de NotFIS, ainda é necessário abrir uma demanda conosco, tá? Para a criação desse layout, para desenvolvimento desse arquivo. É muito importante que quando vocês vão criar esse layout no Globus, vocês tenham em mãos o manual enviado pelo cliente. É através desse manual que vocês vão ter as informações para estar inserindo no sistema. Então, criando um novo layout de EDI. Então, a gente tem lá no menu EDI Proceda Layout, uma tela em Globus+, onde você vai inserir as informações de acordo com o layout a ser criado. Então, vai ter o código, layout, sigla, versão, data da versão, nome do arquivo. Todas essas informações vocês conseguem pegar do manual enviado pelo cliente, tá? Toda a nossa estrutura do gerador de EDI, ele foi criado baseado no padrão Proceda. Então, a didática ela é bem fácil e tranquila, porque quando você pegar um layout para criar, você vai ver que os nomes vai ser bem tranquilo de vocês inserirem esses registros, eles vão estar de acordo com o manual. Então, quando tiver o padrão Proceda, é muito tranquilo de criar, não tem dificuldade. A didática é bem simples. Todas as informações que a gente insere são retiradas do manual do layout. Então, o código, o nome do layout, sigla, versão, data da versão, tudo isso vocês conseguem pegar do manual enviado pelo cliente. Código. O código é o número do layout no sistema. O nome do layout, vocês podem colocar o nome que preferir. A sigla, se ele é um CONEMB, se ele é um DocCob, se ele é um OCOREN. A versão, data da versão, o nome do arquivo, onde vai ser gerado na pasta. Vocês podem utilizar também algumas tags. E não esquecer de marcar a flag de ativo,
para que você possa utilizar esse layout no sistema. Caso depois que você criou o layout você não venha mais utilizar, você pode entrar nesse layout e desmarcar essa flag de ativo. Inserindo os registros no layout de EDI. Então, depois que você preenche o código, o nome do layout, a sigla, o nome do arquivo, a gente vai começar a inserir os registros no nosso layout, que são os nossos cabeçalhos, são os nossos dados da transportadora, os nossos dados do conhecimento, de notas fiscais, de ocorrência. Então, primeiro a gente vai inserir todos os registros para depois inserir os itens pertinentes a esses registros. Então, aqui você coloca o código, o registro, se ele é um cabeçalho, se ele é dados de transportadora, tipo de registro, quantas vezes ele ocorre, o tamanho, se ele é mandatório ou condicional, a versão e a data da versão. Todas essas informações vocês conseguem através do manual do layout. Após todos os registros incluídos, a gente pode inserir os itens desses registros. Na aba Itens do registro, a gente vai começar a inserir esses itens, que são identificador do registro, identificação do remetente, destinatário, data e assim por diante, colocando o formato, o tamanho, a posição e o status desse item. Registro. Se a informação desejada está cadastrada no Globus, sempre utilize o campo. Desta forma, o sistema terá condições de buscar a informação. Se a informação é específica, utilize o tipo fixo e informe exatamente o valor que deseja. Muitas das vezes, o cliente pede uma informação fixa no nosso layout, que a gente sempre mande, de repente, uma nomenclatura, ou um nome, ou uma numeração, que seja sempre fixo. Então, nesses casos, vocês utilizam um tipo fixo. Sempre vai mandar aquela informação no layout. Campo. Se for um registro do tipo campo, informe o campo que buscaremos a informação. Informar se será um campo fixo ou uma expressão. Máscara, informar em qual formato deve ser enviado a data e a hora no arquivo. Formato se é numérico ou alfanumérico. Tamanho do registro. Decimais para os campos de valores. A posição do arquivo que será levada a informação. Status, se ele é mandatório ou condicional. E a ocorrência, que a gente informa quantas vezes pode se repetir o item nesse registro. Todas essas informações você consegue tirar do próprio manual do cliente. No layout Proceda, na versão 3.0a, tem uma particularidade de ocorrências de notas fiscais, que eles podem ter até 40 ocorrências para essas informações. Então, a gente tem uma ferramenta no Globus que permite a gente inserir a quantidade de vezes que a gente quer que aquele registro se repita no nosso layout. Então, não tem a necessidade de a gente criar esse item 40 vezes. A gente cria uma única vez e coloca a quantidade de ocorrências que pode ter aquele item de registro. Nesse exemplo, notas componentes do conhecimento até 40 ocorrências, a gente utilizou número da nota fiscal, versão 3.0a, ocorrência, colocamos 40. Dessa forma, o sistema entende que pode se repetir esse campo até 40 vezes. Não tem a necessidade de a gente cadastrar isso 40 vezes.
Exemplo de visualização. Nessa aba, conseguimos identificar como está a estrutura do nosso layout. Campos que são alfanuméricos e campos numéricos em seus respectivos registros e posições. Então, só um exemplo mesmo de visualização de como está o seu layout, dos registros e dos campos que são alfanuméricos e dos campos que são numéricos. Visualizar layout. Na aba Visualizar layout, é possível comparar um TXT enviado pelo seu cliente. Então, basta clicar na lupa e selecionar o arquivo salvo no diretório. Então, o cliente ele pode te mandar um arquivo de exemplo e você compara a estrutura dele com o seu criado na aba Exemplo Visualização. Então, você já consegue se basear se a estrutura é a mesma. Parâmetros. Nos parâmetros, a gente pode escolher codificação do arquivo, extensão, tipos de documentos que a gente pode gerar e utilizar alguns filtros para a geração desses arquivos. Então, é mais para você escolher se você quer gerar nota fiscal, CT, se quer gerar os DocCobs por fatura, se vai exibir os documentos cancelados. Então, são filtros mesmo que você pode definir de acordo com acordo com o seu cliente. EDI proceda a duplicar. Nessa tela, é possível duplicar um layout já criado no gerador de EDI e fazer modificações no mesmo caso necessário. Então, você pode criar um layout para um cliente específico e, de repente, ele atualiza esse layout. Insere uma chave de acesso de nota, insere uma chave de acesso de CTE ou retira alguma informação. Então, com essa ferramenta de duplicar, você não precisa criar um layout novo do zero. Você pode usar o que você já criou, duplicar ele e fazer as alterações que você precisar. Então, nisso você ganha tempo e é um diferencial para você estar atendendo o seu cliente. Você não precisa esperar abrir uma demanda com a gente para estar alterando esse layout. Você mesmo consegue fazer qualquer tipo de modificação. EDI proceda a exportar. Nessa tela é possível exportar um layout criado no gerador de EDI. Então, quando que você vai utilizar essa ferramenta de exportar? Então, quando você precisar de uma manutenção ou de um auxílio nosso. Então, você vai exportar um layout que você criou e enviar para a gente. Então, a gente consegue fazer uma análise em cima do seu arquivo, fazer algumas modificações e te enviar, para que você possa, nesse menu de importar ele para dentro do seu sistema. Então, às vezes você cria um layout e de repente não está a informação saindo da maneira que você queria, ou a codificação não está legal, ou você precisa de um auxílio para estar inserindo algum registro. Pode mandar para a gente esse arquivo, a gente faz a alteração, depois a gente te envia novamente, você importa para dentro do seu sistema e pode utilizá-lo normalmente. EDI proceda a gerar. Então, nesse menu, a gente gera os arquivos TXT. Pode ser informado mais de um layout para gerar os arquivos de uma única vez. Então, você pode gerar lá o seu Conemb, seu DocCob, seu Ocorem. E no momento de gerar, você pode inserir esses 3 layouts e gerar os 3 de uma única vez. Não precisa ser um por vez. Então, gera tudo e já envia para o cliente. Então, todos os menus que você utiliza do gerador de EDI no Globus Mais, essas ferramentas, esses EDI você só pode utilizar nas telas do Globus Mais. Então, aquela tela do EDI do Globus 4 não olha os EDIs criados no gerador de EDI. Então, todos que você criar no Globus Mais tem que gerar pela tela do Globus Mais. Na aba Filial e Garagem, você vai selecionar as filiais e garagens que você deseja buscar os arquivos.
Clientes têm uma lupa para pesquisa no cantinho. Pesquisa os clientes, seleciona os clientes que você deseja gerar os arquivos. Após realizar os filtros, informa o diretório que deseja salvar o arquivo e clique na opção Gerar. É bem simples. A principal funcionalidade e benefício de vocês utilizarem o gerador de EDI é justamente ter essa flexibilidade de vocês criarem o próprio layout de vocês, sem custo, sem tempo de desenvolvimento, podendo ser alterado a qualquer momento, tá? Podendo duplicar esse layout, fazer diversas modificações no tempo de vocês e mostrar o diferencial para o cliente de vocês. Tá atendendo eles num tempo menor e com eficácia, com segurança, confiabilidade aí com eles. Eu vou estar abrindo agora para vocês o bate-papo. Caso tenha alguma dúvida, manda aí para mim, tá bom? Pessoal, o bate-papo está no ar. Caso tenha alguma dúvida, por gentileza, escrever no bate-papo, tá bom? Recebi aqui uma pergunta de um cliente perguntando qual que é a funcionalidade, o que que ele vai ter, o que que vai servir para ele usar o gerador de EDI. Então, quando o seu cliente te pede um arquivo de DocCob, Conembio ou Corem, quando ele não tem criado no sistema, você precisa mandar esse manual para a gente e a gente desenvolve esse layout para vocês. O desenvolvimento desse layout pode ou não ter custo e ele tem um prazo para ser desenvolvido. Então, com o gerador de EDI, você mesmo pode criar o seu layout. Criar e modificar no momento em que você precisar. Não precisa da nossa intervenção. Então, você pode criar o seu layout de DocCob, Conembio ou Corem e enviar para o seu cliente. Outra dúvida. É possível editar um layout de DocCob desenvolvido pela BGM? Não. Os layouts desenvolvidos no Globus 4 não é possível editar no Globus Mais. Só o que vocês criarem no Globus Mais. Aí vocês conseguem dar a manutenção. Outra dúvida. O que muda em relação à emissão das notas fiscais? Nada muda. Aqui é só mesmo para você criar os layouts para enviar os arquivos para o cliente. A emissão do CT de nota continua da mesma forma. Outra dúvida. Este gerador foi projetado só para esse padrão, o chamado Proceda? Sim, a gente criou a estrutura do gerador de EDI para a criação dos layouts no padrão Proceda, mas a gente consegue criar outros layouts de outro padrão. Às vezes a nomenclatura do nome do item do registro muda um pouco, mas a gente também consegue criar layouts em outros padrões, não só no Proceda. Mas a estrutura do gerador de EDI foi criada em cima desse padrão.
Surgiu mais uma dúvida aqui, pessoal. Então, o cliente ele tem já um layout criado e o seu cliente fez uma atualização. Então, ele passou o manual com as alterações solicitadas e a dúvida do cliente é: se ele duplicar esse modelo que ele já tem criado e inserir mais campos, pode ocorrer algum problema com o tamanho do registro? Pode ocorrer, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar atento no tamanho. Se ele alterou o tamanho do registro, a gente precisa mudar. E quando a gente vai criando os itens do registro, com o botão direito, ele tem uma funcionalidade que é atualizar os itens. Atualizando os itens, ele vai atualizar todas essas numerações dos campos. Então, tem que ficar só atento nisso, nesse momento de inserir esses campos, para não acontecer de você estar ultrapassando o limite do tamanho do arquivo. Mais uma dúvida: em que casos o cliente solicita esses arquivos? Aí é um acordo comercial entre você e o seu cliente. Então, tem clientes que eles preferem receber esses arquivos DocCob ou Conemb justamente para ter uma agilidade e uma rapidez, né, nos envios dessas informações. Então, você pode mandar para o seu cliente uma planilha com os documentos que você tem, ou os e-mails com a fatura, ou você pode mandar através desse arquivo. Mas isso é um acordo mesmo entre você e o seu cliente. Outra dúvida. Em relação à alteração de um layout já criado, tá? Então, tem uma pergunta aqui: se o tamanho é 680 e adicionar 5 campos, o tamanho do registro terá que ser 685? Isso vai depender de como o seu cliente atualizou esse layout. Então, o tamanho só vai mudar se ele alterou o tamanho desse registro. Então, veja no manual que ele te enviou, no cabeçalho, se o tamanho permanece o mesmo. Se permaneceu o mesmo, ou ele retirou algum campo, que era condicional, e tem que prestar atenção nisso, ou se ele aumentou, você faz a alteração normal do tamanho do registro. Outra dúvida. No cabeçalho de EDI não tem a opção para colocar o tomador do frete. Como eu falei, né, a gente se baseou para criar o gerador de EDI no padrão Proceda. Então, geralmente, dos manuais do padrão Proceda, não tem o tomador de frete no cabeçalho, tá? Mas se você precisar dessa informação, abra um chamado com a gente no portal do cliente, anexa esse manual que o cliente te enviou, onde você precisa colocar o tomador do frete, que a gente faz uma análise aqui interna. Outra dúvida: os layouts criados hoje podem ser copiados para esse gerador? Infelizmente não. Os layouts já criados no Globus 4, a gente não tem como duplicar eles para o gerador de IDI. Só os que realmente vocês começarem a criar no Globus+. Outra dúvida: como não tem o tomador de frete no cabeçalho, eu posso colocar como fixo? Pode colocar, se sempre for o mesmo tomador. Então, se você tem um layout específico para um cliente, você sempre precisa mandar essa informação que ele está te pedindo, pode colocar como fixo sim, não tem problema nenhum.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida que surgir, pode abrir um chamado conosco através do portal do cliente, que a gente auxilia vocês por lá. Utilizem a ferramenta, ela é muito bacana, principalmente no que diz respeito à manutenção, né? Que a gente vê que os clientes eles têm atualizado bastante os manuais. Então, vocês criando o layout de vocês não precisam da nossa intervenção. E se precisar de qualquer ajuda, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima!